Você já ouviu falar do homem que foi capaz de silenciar as metralhadoras de uma guerra sangrenta com uma bola nos pés? Hoje, vamos mergulhar nos bastidores geopolíticos, históricos e culturais daquele que não foi apenas um atleta, mas uma entidade global unânime, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé. Para compreendermos a magnitude do que Pelé representou historicamente, precisamos primeiro olhar através dos olhos daqueles que tiveram a ingrata e cruel tarefa de tentar pará-lo dentro de campo. Na Copa do Mundo de 1970, o futebol atingiu um de seus maiores ápices técnicos, táticos e midiáticos no México, marcando a transição do esporte para um produto de consumo global. A poderosa defesa da seleção italiana, mestra no implacável e histórico sistema de jogo conhecido como Catenaccio, preparou-se exaustivamente nos bastidores para a grande final contra o Brasil. O formidável defensor italiano Tarcísio Burghici foi o homem designado pelo seu treinador com uma única missão: anular taticamente o camisa 10 brasileiro durante os 90 minutos da decisão. Na tentativa desesperada de combater a própria ansiedade e o medo, Burghici tentou humanizar o seu adversário mentalmente, reduzindo a genialidade de Pelé à sua biologia básica antes de entrar em campo. Eu disse a mim mesmo antes do jogo que ele era feito de ossos e pele como todos os outros jogadores, revelou o zagueiro italiano anos mais tarde, confessando sua estratégia psicológica. No entanto, o que o mundo testemunhou no gramado do Estádio Azteca foi a completa suspensão das leis da física, eternizada na icônica cabeçada de Pelé que abriu o placar daquela final. O atacante brasileiro praticamente levitou, subindo muito mais alto que seu marcador e pairando no ar por uma fração de segundo a mais do que a gravidade terrestre deveria permitir a um ser humano. A constatação de Burghici após a acachapante vitória brasileira por 4-1 foi lapidar e em tom de rendição. Mas eu estava completamente errado. Naquele dia ensolarado no México, não restava mais qualquer dúvida. A humanidade estava diante não apenas do melhor jogador de todos os tempos, mas de uma anomalia atlética absolutamente impossível de ser decifrada. A influência de Edson Arantes do Nascimento, no entanto, quebrou as barreiras das 4 linhas do gramado de uma forma que nenhum outro esportista do século XX conseguiu igualar. Ele se tornou o maior e mais precioso produto de exportação do Brasil, um verdadeiro embaixador orgânico daquilo que a geopolítica moderna convencionou chamar de soft power, o poder brando de persuasão cultural. Essa capacidade inata de influenciar nações pelo carisma e pela excelência estética ficou evidente em suas incontáveis interações com os maiores líderes, monarcas e intelectuais globais de sua era. Chefes de Estado de países desenvolvidos rotineiramente quebravam protocolos seculares e burocráticos apenas para ter a breve oportunidade de apertar a mão de um homem nascido no interior de Minas Gerais. O ápice desse reconhecimento institucional ocorreu em solo norte-americano, quando o ex-jogador realizou uma visita oficial à Casa Branca na década de 1980, sendo recebido com honras máximas. O homem considerado o líder mais poderoso do planeta na época, sentindo a extrema necessidade de reverenciar o rei do futebol, quebrou o gelo da recepção de forma absurdamente histórica e humilde. Eu sou Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, disse o então chefe de Estado norte-americano, como se precisasse de fato reafirmar o seu cargo diante de tamanha grandiosidade alheia. E completou com uma frase que define perfeitamente o tamanho do mito esportivo. Mas você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é. Reagan, um estadista astuto e mestre da comunicação de massas, entendeu perfeitamente que, naquela sala de reuniões, a figura de maior relevância universal e aceitação diplomática não era ele próprio. Pelé havia se transformado em uma linguagem mundial, uma bandeira viva de excelência que nenhuma nação, por mais rica ou bélica que fosse, jamais poderia comprar ou reproduzir em laboratório. É fundamental entender que a genialidade do rei não se resumia apenas aos números estatísticos astronômicos que ele acumulou, mas sim à forma quase literária como ele construiu sua obra em campo. O futebol, sob sua batuta magistral, deixou de ser apenas um rudimentar embate físico de camponeses europeus para se tornar uma expressão artística de altíssimo nível, digna das belas artes. Quando o momento do seu milésimo gol se aproximava vertiginosamente no final da década de 1960, a expectativa social paralisou a nação brasileira em um transe de ansiedade coletiva. Escritores, poetas,
Sociólogos e antropólogos debruçaram-se sobre o fenômeno sociológico que ele representava, na tentativa de traduzir em palavras o que a racionalidade não conseguia mais explicar. Foi o poeta maior da literatura nacional, Carlos Drummond de Andrade, quem encontrou o arranjo exato de palavras para definir a imensidão da obra produzida pelas pernas do camisa 10. O poeta de Itabira recusou-se a focar na mera matemática da estatística daquele feito, preferindo observar a exclusividade e a genialidade da execução técnica do atleta. Nas palavras irretocáveis do escritor, a conquista numérica escondia uma verdade muito mais profunda. Marcar 1000 gols como Pelé não era difícil. A brilhante reflexão de Drummond repousa justamente em sua conclusão sobre a singularidade mecânica do ídolo. O difícil era marcar um gol como Pelé. Cada movimento, cada drible desconcertante ou finalização carregavam uma perfeição estética e uma inteligência espacial que desafiavam a lógica de outros atletas de elite. Ele transformou a pesada camisa 10 em um manto sagrado, e o ato profano de chutar uma bola em uma sinfonia perfeitamente coreografada e historicamente inatingível. Para chegarmos ao fatídico dia em que uma guerra teoricamente parou, precisamos primeiro situar o contexto alucinante das lendárias e exaustivas excursões do Santos Futebol Clube. No final da turbulenta década de 1960, o mundo fervilhava sob as ameaças veladas da Guerra Fria e com as sangrentas lutas armadas por descolonização no vasto continente africano. O Santos, tendo total consciência de que possuía sob contrato o maior espetáculo esportivo da Terra, viajava freneticamente o globo para rentabilizar em moeda forte a presença luminosa do seu maior ídolo. A África pós-colonial via no Brasil em desenvolvimento, e especialmente na pele negra do Santos de Pelé, um poderoso e inspirador espelho de afirmação sociológica e orgulho racial. A turnê africana de 1969 começou justamente no meio de um barril de pólvora, no perigoso território do Congo, evidenciando os riscos extremos e a ousadia comercial dessas viagens sem precedentes. Havia naquele momento um conflito diplomático e armado latente e perigoso entre o Congo-Kinshasa, atual República Democrática do Congo, e a nação vizinha, o Congo-Brazzaville. O clube brasileiro precisou de intensa e delicada costura política com autoridades militares para transitar entre esses dois territórios em guerra sem colocar os jogadores em risco iminente de morte. Esses jogos amigáveis na África frequentemente serviam como tréguas momentâneas, onde identidades nacionais ainda muito fragilizadas se uniam cataticamente em torno da alegria proporcionada pelo esporte. Inicialmente, a Nigéria sequer constava no complexo roteiro oficial da excursão santista devido à extrema volatilidade, miséria e violência sistêmica de sua conjuntura política interna. No entanto, reviravoltas no itinerário, ganância financeira dos organizadores e intensas negociações de bastidores acabaram arrastando o glorioso esquadrão alvinegro direto para o olho do furacão. A Nigéria do início do ano de 1969 vivia um de seus capítulos históricos mais sombrios, desoladores e sangrentos: a brutal e devastadora Guerra Civil de Biafra. O conflito havia explodido cerca de 2 anos antes, quando a populosa região oriental, riquíssima em reservas de petróleo, declarou unilateralmente sua emancipação do restante do território nigeriano. A recém-proclamada e não reconhecida República de Biafra enfrentou quase imediatamente a força militar esmagadora do governo central, que era secretamente apoiado por grandes potências internacionais imperialistas. A tática governamental resultou em um cerco desumano que bloqueou rotas e impediu a entrada de alimentos e suprimentos médicos básicos, gerando uma crise humanitária nauseante de desnutrição. Historiadores estimam que cerca de 2 milhões de civis sucumbiram de inanição até o desfecho da guerra, chocando o mundo civilizado com imagens de crianças esqueléticas em jornais do Ocidente. Foi exatamente nesse macabro cenário de desolação econômica e morte iminente que a estratégica cidade de Benin foi escolhida pelos promotores para sediar o amistoso da equipe paulista. A cidade estava geograficamente espremida e vulnerável, localizada em uma zona de tensão entre a capital militarizada de Lagos e as fronteiras do separatista estado de Biafra. Os próprios atletas do Santos relataram em suas biografias o clima de terror urbano e a paranoia que permeavam intensamente a movimentação pelas ruas poeirentas da região. Pessoas ostensivamente armadas patrulhavam livremente a cidade de dia,
enquanto um rígido toque de recolher obrigava que as luzes das casas fossem totalmente apagadas à noite para dificultar o alvo de bombardeios inimigos. O simples fato de cogitar organizar uma partida de futebol profissional, no meio das trincheiras da crueldade humana, parecia um delírio, uma justaposição bizarra entre a celebração da vida e a banalidade da morte. Contudo, o papel primordial do documentarismo e da pesquisa histórica é ter a coragem de separar a poesia reconfortante da dura, complexa e pragmática realidade sociopolítica que rege o mundo real. Investigadores contemporâneos altamente respeitados têm lançado pesadas e contundentes luzes críticas sobre a verdadeira motivação e a real validade daquele alegado e romântico cessar-fogo. O criterioso pesquisador nigeriano Olojo Aigbayo revisou de forma exaustiva os arquivos de jornais locais da época e afirmou categoricamente não ter encontrado sequer uma única menção a um acordo de paz. Aigbayo argumenta ainda que já era um profundo costume cultural do povo africano interromper certas hostilidades militares pontuais durante jogos de futebol, e que isso independia de ser Pelé ou não em campo. A desconstrução da lenda ganha contornos ainda mais analíticos com o brilhante estudioso das ciências sociais José Paulo Florenzano, que observa minuciosamente o uso político e nefasto do esporte por ditaduras. O sociólogo destaca com perspicácia que, naquele momento específico de 1969, as forças rebeldes de Biafra já haviam sido violentamente escorraçadas da região e não exerciam mais nenhum controle sobre a cidade de Benin. Consequentemente, a região estava relativamente apaziguada à força, submetida ao férreo e sanguinário controle militar do governo federal nigeriano. Portanto, obrigar os Santos a jogar ali não foi um preceito de paz poética, mas uma cínica e fria demonstração política de que as autoridades haviam recuperado o poder e subjugado seus inimigos locais. Como Florenzano brilhantemente sentencia, as autoridades golpistas chamaram o time para Benin, porque ali a atração serviria como demonstração de controle para o mundo externo. Na dura realidade crua dos fatos geopolíticos, o verdadeiro teatro de operações e o fronte sangrento já estavam a mais de 100 quilômetros de distância dali, tornando a partida um sofisticado ato de propaganda estatal. Mas afinal, será que essa desconstrução pragmática e acadêmica é inválida ou diminui a grandiosidade mágica do que ocorreu naquele 4 de fevereiro? A resposta histórica e cultural é um sonoro não. Como o meticuloso historiador Gabriel Pieren sabiamente pontua e reforça, o feito do clube da Vila Belmiro permanece sendo um episódio extraordinário, surreal e sem qualquer tipo de precedente ético. Evidentemente as pessoas não pararam uma troca de tiros para o Santos jogar, avalia Pieren, pautado pela lucidez da razão empírica. Contudo, a verdade inegável e assustadora que perdura é que uma equipe sul-americana foi voluntariamente disputar um amistoso dentro das fronteiras ativas de uma nação destruída pelas trevas da guerra em curso. A presença celestial de Edson Arantes do Nascimento operou ali um verdadeiro e palpável milagre psicológico. A tensão opressiva e doentia de uma cidade foi temporariamente transmutada em celebração vibrante. O foco exausto de um pedaço trágico da Nigéria desviou-se, de fato, nem que fosse apenas por um único dia, do constante medo da morte violenta para a alegria catártica proporcionada por uma simples bola de couro. Essa ressignificação simbólica da paz foi tão poderosa e enraizada no inconsciente coletivo brasileiro que rapidamente se converteu em música, cantada a plenos pulmões como exaltação pelas arquibancadas. Só o Santos parou a guerra. O clube paulista levou essa herança a sério, lançando posteriormente um uniforme emblemático onde estão estampadas no tecido mensagens eternas como Juntos pela Paz, Juntos pelo Futebol e a memorável inscrição alegre Nigéria 1969. A força da lenda se retroalimenta até os dias de hoje porque a civilização humana precisa crer, quase de maneira religiosa, que a arte máxima pode triunfar pontualmente sobre a vocação humana para o conflito armado. No final das contas, o mito do dia em que a guerra parou se recusa a morrer exatamente porque a figura mística do rei Pelé é muito maior do que a frieza dos inquéritos das ciências sociais. Para entendermos completamente esse impacto formidável, devemos lembrar que o magnetismo do brasileiro extrapolava os gramados lamacentos e permeava com extrema facilidade as altíssimas esferas da cultura pop ocidental.
Ele atraía de forma completamente espontânea a amizade e a veneração extasiada de verdadeiros titãs sagrados da música internacional e dos grandes estúdios da indústria do cinema americano. No ano de 1966, quando o fervor dos britânicos pelo futebol estava no auge com a Copa disputada na Inglaterra, ocorreu uma anedota que ilustra o peso que a camisa 10 carregava. No ápice global de seu poder e influência comportamental, os integrantes da banda The Beatles imploraram para conhecer pessoalmente o genial atacante da seleção brasileira na concentração. Por um capricho tacanho e visão burocrática amadora, os deuses supremos do rock mundial foram simplesmente barrados na porta pelos diretores conservadores da antiga Confederação Brasileira de Desportos. Imagine o nível de divindade de um indivíduo. Os artistas responsáveis pela maior revolução cultural do século foram reduzidos a fãs rejeitados tentando tietar um esportista, e sequer obtiveram êxito. A redenção dessa história frustrante aconteceria quase uma década depois, em 1975, quando John Lennon e Pelé casualmente se cruzaram em Nova York, enquanto o craque jogava brilhantemente pelo cosmos. Matriculados por coincidência em uma mesma escola de idiomas na cidade americana, Lennon contou a história engraçada daquele desencontro no intervalo das aulas, ao que o ídolo humildemente lamentou não ter podido fazer nada. Além da música, Pelé também deixou sua violenta marca registrada no cinema ao estrelar, em 1982, o aclamado filme Fuga para a Vitória, que retratava uma inusitada partida entre soldados nazistas e prisioneiros de guerra aliados. Contracenando lado a lado com o astro Sylvester Stallone, Pelé desferiu um chute tão brutal durante as gravações que quebrou de verdade o dedo do inexperiente ator. A bola parecia a de um canhão, declarou Stallone, que, com o dedo fraturado e repleto de dor, conseguiu apenas reverenciar passivamente a realeza ali presente. Toda essa imensa e fascinante odisseia de um menino pobre que se tornou cidadão do mundo encontra o seu silencioso repouso em um simples e rústico pedaço de madeira no litoral do estado de São Paulo. Trata-se do antigo e já envelhecido armário pessoal de Pelé, posicionado no canto do vestiário do seu amado Santos Futebol Clube, que por mais de 2 décadas foi a sua segunda casa. No dia de sua emotiva e derradeira despedida dos gramados pelo clube, o gênio realizou um pequeno e íntimo ritual. Deixou um misterioso objeto guardado no interior do velho móvel. Completado o ato, ele trancou firmemente a pequena porta metálica, colocou a chave no próprio bolso, levou-a embora consigo e jamais revelou à alma viva o que estava sendo ali enterrado. As décadas seguintes testemunharam gerações passarem, presidentes trocarem e o sagrado estádio da Vila Belmiro suportar extensas reformas de modernização de infraestrutura. No entanto, resistindo a todas as marretas do progresso, aquele singelo espaço permanece inviolado, mantido pela diretoria do clube sob a juramentada promessa de que seu conteúdo jamais será bisbilhotado. Na verdade, o segredo físico oculto lá dentro é irrelevante. O armário trancado é a metáfora tridimensional perfeita de que a essência e o talento de Pelé são segredos que a humanidade jamais poderá destrancar, copiar ou reproduzir. E como o inesquecível e genial cronista esportivo Armando Nogueira resumiu perfeitamente com sua fina pena ao observar sua anatomia prodigiosa, ele certamente teria nascido bola se não tivesse nascido gente. Pelé materializou as expectativas de glória de um país inteiro subdesenvolvido, elevando-se como uma força soberana e irrefreável da própria natureza. Fez jus absoluto, desde seus primeiros passos até o seu último suspiro, a certeira profecia do teatrólogo Nelson Rodrigues. Foi, e sempre será, o rei majestoso que jamais precisaria se curvar a nenhum homem na terra.